Graça e paz, irmãos. É um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos nessa noite. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta que o apóstolo Paulo escreve a 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós leremos os versos de 1 a 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nos diz a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, rendemos graças ao Teu santo nome, ó Deus, por estarmos na Tua casa no dia do Senhor, para adorarmos o Teu santo nome, ó Pai. Te louvamos pela Tua palavra lida e pelo privilégio que temos de lê-la, Senhor. Nesse momento, rogamos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas e te pedimos, ó Deus, fala conosco. Nos ajuda, nos ilumina, Pai, fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Para falar de ministério pastoral, para falar de pastor, para falar daquilo que o nosso Deus nos instrui acerca do que é o ministério pastoral, eu queria começar com os irmãos contando uma rápida história. Há aproximadamente 5 anos atrás, um jovem procura o seu pastor. Ele relata o desejo do seu coração de ir ao seminário, de iniciar os seus estudos. Esse jovem, ele se sente vocacionado. De imediato, esse pastor, um pastor mais maduro, mais experiente, diz para ele: não, siga sua carreira na instituição onde você trabalhava, desenvolva os seus estudos, o qual você tem formação, sem dúvida alguma você terá um futuro bem mais promissor. O jovem, ele persiste, o jovem, ele entende que o que aquele velho pastor está dizendo é algo para prová-lo, para testar de fato a sua fé, para ver se de fato ele tinha convicção daquilo para o qual ele foi chamado. E algo marca a vida desse jovem. Ele começa a caminhar, ano após ano, lado a lado com esse pastor. E ele percebe ensinamentos, ele percebe orientações, ele é por esse pastor orientado. E sem dúvida, uma das coisas que mais marcam a vida deste jovem é a forma como esse pastor, ele lhe ensina, é a forma como esse pastor, ele trata os seus próprios pecados, é a forma como esse pastor trata os pecados desse jovem. E toda essa vivência, toda essa experiência só fazem com que esse jovem pastor perceba que não é o seminário, que não são os estudos apenas que formam um pastor, mas o dia a dia, a caminhada ao lado de homens fiéis, de homens santos, que têm se reservado à oração e ao estudo da palavra. E é para falar, irmãos, sobre o dia do pastor, sobre o que é o ministério pastoral, que nós iremos meditar nessa noite, nesse texto que o apóstolo Paulo nos escreve. Sem dúvida, a imagem do pastor que deve saltar aos nossos olhos é a imagem de Cristo, o supremo pastor. Ele é o pastor da sua igreja. E Paulo escreve esta carta, irmãos, por volta do ano 55 após a ascensão de Cristo. E ele escreve com alguns assuntos claros em sua mente. Ele escreve porque ele quer tratar a unidade dessa igreja. Ele escreve porque ele tem um zelo doutrinário, ele precisa também orientar essa igreja acerca da disciplina, ele precisa instruir a igreja de Coríntios acerca da liberdade cristã, como eles deveriam então viver.
Ele escreve essa carta para que os irmãos possam compreender e defender então a fé que eles professam por meio da doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. Por esses motivos o apóstolo Paulo escreve a primeira carta. A igreja de Coríntios era uma igreja que era marcada e que ela é conhecida nas escrituras pelas divisões que haviam nela, devido a alguns crentes que se achavam mais espirituais do que outros. A igreja ela estava situada numa grande metrópole, um verdadeiro centro comercial, o que oferecia a essa membresia diversos prazeres, proporcionando inclusive maior acesso à idolatria e à prostituição. Pecados esses que o apóstolo Paulo, quando escreve essa igreja, ele denuncia. E é visando orientar e corrigir essa igreja que o apóstolo Paulo escreve essa carta. No capítulo 1, ele começa falando do chamado cristão, ele começa a falar da obra de Deus para cada crente de modo específico. No capítulo 2 nós vamos ver a apresentação do Evangelho, a ação da Trindade, a ação do Deus triuno agindo no Evangelho. No capítulo 3, ele vai tratar a igreja como uma grande família. Ele vai falar acerca da unidade que esses crentes devem ter, apresentando-os uma figura de um campo e também a figura de um templo, em que a palavra de Deus era o que edificava, era o que construía essa igreja e a deixava preparada para Cristo. Até que no capítulo 4 que lemos, o apóstolo Paulo ele fala sobre o obreiro. Ele fala sobre o pastor dessa igreja. E falando sobre o obreiro, ele diz como ele deve ser. E para mostrar como o pastor deve ser, o apóstolo ele usa 3 figuras. A primeira, ele nos apresenta um mordomo. Ele fala da fidelidade que esse mordomo precisa ter. Mas a segunda figura que ele se utiliza é a de um grande espetáculo, onde é um espetáculo para o mundo. Mas em terceiro lugar, ele lhes apresenta a figura de um pai, mostrando a amabilidade que ele precisa ter. E olhando, irmãos, para esse contexto, olhando para esse texto que nós queremos meditar rapidamente nessa noite, sobre algumas características, algumas especificidades que nós devemos então esperar do ministro de Cristo. E a primeira delas está exposta no verso 1. Em primeiro lugar, nós devemos esperar do ministro de Cristo que ele seja um servo. Nos diz o texto: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele inicia essa sessão e ele começa apresentando qual de fato deveria ser a preocupação dos líderes dessa igreja. Como eu falei, a igreja de Corinto ela era conhecida pela divisão que estava no meio dela. Era uma igreja onde de fato os dons espirituais abundavam, mas era uma igreja que estava até certo ponto imatura, não tendo então a compreensão de como deveriam de fato usar esses dons. O apóstolo Paulo, ele está mostrando agora para os líderes dessa igreja, para os seus companheiros de ministério, Apolo e Pedro, com que eles deveriam estar preocupados. Porque na igreja havia grupos, como que partidos, onde uns diziam que eram de Paulo, outros que eram de Apolo, ou até mesmo de Pedro, e haviam essas divisões. O apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, o que deve então preocupar a mente de vocês é que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E é interessante porque o apóstolo ele arroga para si e para os de seus companheiros, Apolo e Pedro, o termo de ministros de Cristo. E esse termo, irmãos, ele nos traz a imagem, no seu sentido original, de um remador, de um escravo que remava em navios a remo, obviamente, em navios romanos. Para aqueles que gostam de filmes de época, filmes de guerras e de história, talvez você lembre que embaixo, como que no porão do navio, haviam escravos que haviam sido condenados à morte. E esses escravos, eles estavam ali remando e trabalhando, enquanto por cima do navio estava toda a tripulação. E o termo que Paulo utiliza para se apresentar juntamente com os seus companheiros, juntamente com os outros ministros, é que eles são ministros de Cristo, ou seja, eles são remadores de Cristo, eles são escravos condenados a mortes que servem a Cristo, aquele que está sob o controle deste navio.
É interessante porque Paulo, irmãos, ele se iguala aos demais ministros. Ele não busca para si um destaque, ele não exalta a Apolo, ele não exalta nenhum outro, mas ele se iguala a todos os ministros para ensinar à igreja que todos são um, que todos os ministros eles estão na mesma posição, na posição de escravos que estão servindo a um Senhor. Paulo está mostrando que todos eles não passavam de servos. É interessante porque essa imagem do servo, essa imagem do ministro, não é a imagem de um ministro como nós temos atualmente, como nos ministérios do nosso país. Não eram homens importantes, homens que teriam talvez uma autoridade que oriunda, que viesse dele mesmo, mas na verdade esses ministros, eles eram servos. O que marca, o que caracteriza esses ministros de Deus é justamente o fato de eles serem servos, de eles serem escravos de Deus. E aqui há algo que nós precisamos entender. Os ministros, eles são escravos, eles são servos de Deus na igreja, eles não são da igreja. Os ministros, eles não são escravos ou servos da igreja, eles são servos do Deus da igreja, e na igreja eles servem conforme o Senhor os tem comissionado, conforme o Senhor os tem orientado, pois o Senhor deles é o próprio Cristo. A autoridade que vem deles, a autoridade que deles demanda, vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele usa também uma outra figura, e ele diz: importa que os homens nos considerem como ministros, como escravos condenados à morte, remadores que estão a serviço, mas nos considerem também como despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiros, irmãos, ela faz menção, na verdade, a um servo que está administrando bens. Eu creio que os irmãos lembram da história de José do Egito, lá em Gênesis 39. José, ele era considerado como um despenseiro, como um mordomo da casa de Potifar. Ele era o despenseiro-chefe, ou seja, ele era aquele servo que administrava os bens do seu senhor, mas que num dado momento ele iria prestar contas ao seu senhor pelos bens que eles estavam ali administrando. Contudo, Paulo diz que eles são despenseiros, que eles são mordomos. Mas Paulo mostra do que eles são mordomos. Eles não são mordomos de qualquer coisa, eles não são mordomos de uma casa qualquer, mas eles são mordomos dos mistérios de Deus, nos diz o texto. Quando nós olhamos a palavra mistério, nós podemos ver que nas Escrituras Sagradas, por meio da teologia bíblica, esse termo, ele diz respeito a algo que foi revelado aos homens. O termo mistério nas Escrituras Sagradas, ele está se referindo a Cristo, ao Evangelho de Cristo, pois Cristo era o mistério que estava oculto e que agora foi revelado aos homens. O Evangelho de Deus é o mistério revelado. O que Paulo está dizendo é que, na verdade, ele é um despenseiro, ele é um mordomo do Evangelho, ele é um mordomo daquilo que Deus deu a Cristo, para que então ele assim o anunciasse. O teólogo William Hendricks, quando ele vai falar sobre mistério, sobre essa palavra nas Escrituras Sagradas, ele diz que o Evangelho, irmão, que é o sinônimo, nós podemos assim dizer, para a palavra mistério nas Escrituras, é algo que nós temos uma compreensão por meio de Cristo, por meio do que já nos foi revelado, mas o próprio Evangelho ainda será amplamente nos apresentado, pois em Deus, em Cristo, nós estaremos dia a dia compreendendo e vivendo esse Evangelho, esse mistério, que por meio de Cristo é então revelado aos homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo a esses líderes, a esses pastores desta igreja, é que o que deve estar na mente dele, o que deve preocupá-los, na verdade, é que eles sejam ministros, é que eles sejam servos, é que eles sejam então despenseiros, é que eles sejam mordomos, mas mordomos do Evangelho de Deus. Como servos e ministros, eles precisavam compreender que o chamado deles, que o serviço deles era para a igreja.
Para isso Deus os chamou para cuidar uns dos outros, e assim então anunciar o Evangelho de Deus, sendo então usados como instrumento de Deus. Lembro-me, irmãos, que, como falei, há cerca de um ano, quando estava na minha formatura, o reverendo Sérgio Lira, na ocasião, pregando, ele falava para nós, seminaristas, bacharéis, que estávamos terminando o curso. E ele disse que, ao invés de canudos, em reverência a uma colação de grau, como pastores, nós deveríamos receber uma coisa. E ele usa a figura de uma toalha. Ele diz: vocês ministros, ao invés de estarem recebendo nessa noite canudos, vocês deveriam estar recebendo uma toalha. Porque foi para isso que Jesus chamou vocês, para lavar os pés da igreja, para servir a igreja, para estar cuidando uns dos outros, pois para isso vocês são ministros de Cristo e despenseiros do Evangelho, pois isso Deus vos vocacionou para que vocês assim agíssemos. Pastores, nós não fomos chamados para palcos, mas sim para lavar os pés. Nós não fomos chamados para maiores multidões, para glórias, para riquezas nesse mundo, como nós temos visto, por exemplo, o Evangelho da Prosperidade apresentando. Não, os pastores, eles foram chamados para servir na igreja, para servir a igreja, porque servindo ao Senhor, eles estão servindo a igreja de Cristo. Mas há um detalhe também para a igreja. Por sua vez, a igreja também é exortada a compreender que os seus ministros, que os seus pastores, eles não são escravos da igreja, eles são escravos de Cristo. Eles servem a Cristo e eles trabalham para Cristo, eles por Cristo são guiados. E enquanto igreja, eles estão discipulando uns aos outros. Nós, irmãos, independente de pastores, de membros, nós, enquanto igreja, nós temos também uma responsabilidade. Nós temos a responsabilidade do anúncio do Evangelho de Deus, do discipulado, pois para isso nós fomos chamados. Nós fomos chamados para o serviço. Nós somos um grande organismo em que vivemos uns para os outros. Para isso Deus nos tem vocacionado. Quer pastores, quer igreja. Todos, ministros, servos e mordomos das coisas que Deus nos tem confiado. Mas há uma outra característica, uma outra expectativa acerca do que se deve esperar do ministro de Cristo. E o verso 2 nos diz: a segunda coisa que nós devemos esperar, a segunda característica que nós devemos esperar desse ministro é que ele seja fiel. E nos diz o texto: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O apóstolo Paulo, ele é direto. Ele inicia o verso 2 dizendo: ora, além disso, além de ser dispenseiro, além de ser mordomo, além de ser um ministro, a expectativa que vocês, enquanto igreja, devem ter acerca dos ministros de vocês é que eles sejam fiéis. É interessante porque quando nós observamos o texto, o apóstolo, ele está tratando no plural. Ele está falando dos dispenseiros. É como se ele estivesse falando a um grupo restrito, a um grupo de líderes, de pastores. Mas quando ele vai falar do requisito, do que se espera desse ministro, ele vai usar o singular e ele diz que seja considerado fiel. William Hendricks, comentando, ele vai nos dizer justamente isso, que a fidelidade é marca e é característica de todos os discípulos de Deus, quer pastores, quer igreja. O que o Senhor espera é fidelidade, sobretudo nos pastores, porque é ao qual o apóstolo Paulo ele está assim direcionando e escrevendo. Nós sabemos pelo contexto que a igreja de Corinto ela era marcada justamente pelas brigas entre o povo. O povo estava brigando porque uns se diziam de Apolo, outros se diziam de Paulo. Uns desejavam uma grande eloquência, enquanto outros esperavam destreza e um grande arcabouço na teologia. Mas o que Paulo está dizendo a ele é: o que vocês precisam esperar de um pastor é que ele seja fiel. É que ele seja fiel à palavra de Deus. A fidelidade
não à igreja, mas a fidelidade ao Senhor da igreja. E é interessante, irmãos, falar sobre expectativa. É algo de fato muito interessante, pois de modo geral, as igrejas, elas projetam muitas vezes nos seus pastores funcionários. É como se chamasse-os e registrassem-os na CLT com cobranças e deveres, com funções que fogem o chamado para o qual Deus o vocacionou, tirando deles muitas vezes a dignidade, a saúde, achando que são seus funcionários. O pastor está na igreja para evangelizar, para encher a igreja, para aumentar a arrecadação. Nós pagamos ao pastor para isso. Não! Igreja, compreendam, o pastor ele deve ser fiel a Deus. E quando nós temos o relato da igreja de Atos, há uma descrição clara de para que o presbítero docente ele foi chamado. E o texto nos diz, o pastor, ele deve se dedicar à oração. Ele deve se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Não é a responsabilidade do pastor o aumento desta igreja. Não é a responsabilidade do pastor o aumento da arrecadação financeira dessa igreja. Não é a responsabilidade do pastor dessa igreja a reforma, a construção, a mudança. Não. A principal atribuição, a principal função é a consagração, a oração e a ministração da palavra. Porque para isso ele foi chamado. E nós, enquanto igrejas do Senhor, enquanto igreja do Senhor, precisamos entender, precisamos aprender que para isso esses homens foram vocacionados. Para cuidarem da nossa vida espiritual, para zelarem pela nossa vida espiritual, orando e nos alimentando pela fiel exposição da palavra de Deus. A igreja precisa entender que os pastores eles devem ser fiéis a Deus. Contudo, os pastores, por sua vez, devem entender que a marca distinta do seu ministério deve ser a fidelidade. Temos visto vários escândalos que envolvem pastores, líderes, homens de Deus que começaram bem, mas já não estão tão bem. Nós temos um padrão muito alto, queridos. O nosso padrão é Cristo. Ele é o supremo pastor. Ele é o modelo de pastor que nós devemos seguir. Como diz meu pastor e eterno tutor, muito melhor do que começar bem é terminar bem. Terminar bem o ministério tem sido um grande desafio para os pastores. A fidelidade à pregação, a fidelidade ao ministério a qual o Senhor os vocacionou e a qual o Senhor os chamou. Sem dúvida não é na nossa força, sem dúvida não é na sua força, reverendo Sivaldo, que você vai conseguir terminar os seus dias bem. Sem dúvida não é na nossa força que nós seremos dispenseiros fiéis, ministros do Evangelho, que nós serviremos a igreja, que nós nos consagraremos à oração e à pregação. Não é na nossa força. Mas é pela graça de Deus. É pela fidelidade do Senhor. É porque aquele que Ele chamou, Ele mesmo capacitou, Ele mesmo instruiu, e Ele mesmo conduz no seu caminho para a honra, glória e louvor dEle. Como nos diz a doutrina da perseverança dos santos. Não são os santos que perseveram, mas Deus persevera nos santos, e por isso eles permanecem fiéis. Enquanto igreja, irmãos, devemos orar pelos nossos pastores. Enquanto igreja, devemos perceber e devemos pedir ao Senhor por pastores fiéis. O apóstolo Paulo nos diz, excelente obra almeja aquele que deseja episcopado. Contudo, nós não nos esqueçamos da fidelidade e da lealdade que nós devemos ter ao nosso Senhor. Como pastores, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Como igreja, nós devemos atentar e honrar a homens fiéis. Devemos orar por eles, porque não é fácil, não está fácil encontrar homens que se mantêm fiéis ao Senhor após anos de ministério. A realidade que nós temos visto, ela é bem diferente. Há uma outra característica, uma outra expectativa que nós devemos ter acerca dos ministros de Deus, e nos diz o verso 3, parte A, e o verso 5: o que deseja-se desses ministros é que eles não temam a homens.
O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo que eles não devem se preocupar quando eles forem julgados por homens. O apóstolo, ele sabia que ele seria julgado por homens. O apóstolo estava num contexto de julgamento, num contexto onde um se levantava a favor do outro, onde a igreja estava dividida, mas o que Paulo está dizendo é: olha, não se preocupem, todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós. Não preocupem-se, ou por tribunal humano. Eu não estou preocupado, vocês não devem estar preocupados por serem julgados por tribunal humano. É interessante porque quando ele fala sobre tribunal humano, a figura que vem é de fato um julgamento grego. Um julgamento, um dia para julgamento, era assim que acontecia. Onde todos iam ao local e ali os julgamentos se processavam. Mas o que Paulo está dizendo quando ele diz que eu não me preocupo, com o julgamento, com esse tribunal humano, é justamente pelo fato de ser humano. Porque ele tem a sua mente quem de fato irá julgar. Ele tem a sua mente que de fato a que tribunal ele irá se apresentar. E esse tribunal, sem dúvida alguma, não seria o tribunal de homens. No verso 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer: por que então esses líderes eles não devem temer a homens? E ele nos diz: porque esses homens eles julgam antes do tempo. Nos diz o verso 5: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. A questão aqui é que quando o Senhor voltar, o Senhor irá avaliar, o Senhor irá julgar, o Senhor ele é o justo juiz, e é Ele quem vai, no tempo determinado, julgar a sua igreja, julgar os seus ministros. Paulo, ele está dando um mandamento claro e forte, ele está usando o imperativo dizendo: não antes do fim dos tempos julguem as coisas. Não chegou o tempo de vocês separarem o joio do trigo, não chegou o tempo de vocês arguirem para si um tribunal e quererem então estabelecer o julgamento. O tempo não é esse. O que Paulo está dizendo, irmãos, não é que a igreja ela não deve estar atenta ao que os pastores estão fazendo. Não é que a igreja ela deve deixar os seus pastores agirem erroneamente contra as escrituras sagradas e julgamento algum exercer e procurar meios legais, oriundos da palavra de Deus para se tratar. Não, não é isso. O que Paulo está dizendo é que aqueles pastores que forem fiéis, que forem servos, a igreja, a estes homens, não devem estabelecer preceitos humanos para os julgar. A igreja não deve estar na preocupação da eloquência, ou da forma, ou da maneira, não. O principal é se esse homem ele tem sido fiel ou não à palavra do Senhor. Certamente um pregará melhor que outro, certamente um terá maior facilidade de falar do que o outro, certamente um será mais carismático do que o outro, certamente um visitará mais que o outro. Não, mas isso não é o que importa. Isso não é o que mais importa. O que deve importar, o que deve estar na mente dessa igreja é a fidelidade desse pastor. É como ele está servindo a igreja. É com que esforços ele tem determinado, ele tem empenhado no seu ministério para estar cuidando e alimentando a igreja. Não era hora de julgar. Por isso não temam a homens, o Senhor os irá julgar. Mas há uma outra questão, além de não ser o tempo. O que Paulo está dizendo no verso 5 também, é que os homens eles não conhecem a motivação do coração, os homens eles não conseguem entender o coração. E ele diz: o qual não somente lhe trará plena luz das coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Lembramos muito bem da história de Davi, quando o profeta chega e pede para ver os filhos de Jessé, e os filhos se colocam diante dele, e o profeta, esse sem dúvida será o rei de Israel, porque o profeta estava olhando ali para a aparência, o profeta estava vendo a capacidade física, talvez intelectual, daqueles homens, mas o Senhor diz para ele: você vê o exterior, mas eu conheço o coração, eu vejo a motivação, e aquilo que está oculto, aquilo que está encoberto, isso virá à luz, no tempo certo, no final. Por isso, pastores, não temam ao julgamento dos homens. Eles não julgam no tempo certo. E eles não conhecem o coração. A motivação é errada. A igreja de Corinto, ela buscava pastores de acordo com o seu partidarismo, ou com que concordasse mais ou pensasse mais com a sua linha ideológica.
Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não é esse o padrão que vocês devem ter. E aqui, irmãos, nós aprendemos duas verdades. Em primeiro lugar, que os fiéis dispenseiros, eles não devem temer a homens. Eles não devem se amedrontar ou mudar a verdade de Deus com medo de julgamentos, ou por medo da não aceitação dos homens. Pois, como é dito, Deus trará luz a todas as coisas, no seu devido tempo. Mas há uma outra coisa que nós precisamos entender enquanto pastores. Nós temos visto muitos sofrerem, nós temos visto muitos sofrimentos, porque pastores têm falado a verdade, porque pastores têm denunciado o pecado. A igreja tem maltratado os seus pastores. Infelizmente, irmãos, é isso que nós temos visto. Homens que estão sendo tentados. Eles devem ser fiéis. Eles devem permanecer firmes. Mas não é papel da igreja tentar estes homens. Quanto os ministros hoje já não tratam mais pecado, porque para tratar determinado pecado ele vai precisar tocar na família mais influente da igreja. E a família não vai gostar, e a família vai sair da igreja porque o seu pecado foi denunciado, e a arrecadação vai cair, o conselho não vai deixar, e o conselho vai pressionar. Não, pastor, isso é normal. Esse pecado hoje é normal. Não, pastores. Devemos permanecer fiéis ao Senhor. E igreja, enquanto igreja, precisamos amadurecer. Precisamos compreender que, como igreja, não devemos agir como objeto de tentação, mas como estímulo, como suporte aos nossos pastores. Precisamos entender, enquanto igreja, que o que nós devemos buscar, o que nós devemos ter na nossa mente, não são currículos, não necessariamente anos longos de ministérios, mas sim, se esses pastores pregam ou não fielmente a palavra do Senhor. Precisamos nos lembrar, como nos diz o apóstolo Paulo, no final do verso 5, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus partilhará o seu louvor aos seus filhos, após revelar todas as coisas. O que o apóstolo Paulo está orientando é que, ao invés de julgarem, ao invés de causarem divisões e dissensões na igreja, esses irmãos deveriam esperar no Senhor. Eles deveriam louvar ao Senhor e não aos homens. Não devemos temer a homens. Não devemos temer a tribunais. Devemos, enquanto igreja, temer ao Senhor, porque é Ele que nos julgará. E é a Ele que nós prestaremos contas. É diante dEle que nós estaremos no dia final. Mas há ainda uma quarta e última expectativa acerca do ministro de Cristo. O que se espera dele é que ele compreenda plenamente que quem o julga é o Senhor. Nos diz o verso 3, a partir da parte B, e o verso 4. O apóstolo Paulo diz: nem tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não demonstra arrogância ao dizer que ele não se julga e que a sua consciência não o condena. Pelo contrário, há uma doutrina que está clara, está firme, está estabelecida na mente do apóstolo. E essa doutrina é a doutrina da justificação. Ele sabe que não adianta ele cobrar a si mesmo. Não adianta ele se colocar num patamar, num status, num perfeccionismo de se cobrar a tal ponto de não conseguir desenvolver o ministério para o qual Deus o chamou, não. Embora a sua consciência não condene, nem por isso eu me dou por justificado. Embora eu não esteja envolvido em pecados escandalosos, embora eu esteja lutando para ser fiel, embora eu esteja servindo a igreja, não é isso que me dá a garantia do meu julgamento. Não é por isso que eu sou justificado, não são nas minhas obras, não são nos anos de ministérios, não são nos cargos que eu tenho na IPB. Isso não me justifica, mas quem me julga é o Senhor, quem me justifica é o Senhor. O apóstolo Paulo, ele vê claramente, ele contempla claramente a doutrina da justificação, onde em Cristo ele é então justificado.
onde em Cristo os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, onde em Cristo, pelo derramamento do sangue de Cristo, ele então é achado puro, embora sua consciência não o condene. Pastores, reverendo, precisamos nos lembrar que por mais que o conselho da igreja esteja atento, por mais que a igreja esteja como os crentes de Bereia, a nossa fidelidade às Escrituras não dependem deles. Não é a eles que nós devemos mostrar. Eles não são os nossos chefes. Eles não são os nossos patrões. Não é nem o presbitério, mas o Senhor, o justo juiz, que no tempo certo irá julgar todas as coisas. Não é a nossa justiça, mas é a justiça que vem de Cristo. Não é o nosso ministério, mas é o ministério dele, porque nós somos ministros de Cristo, nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Ele é quem nos conduz, ele é quem nos julga, é a ele que nós iremos prestar conta. Essa verdade, irmãos, ela deve nos dar paz. O fato de entendermos que tudo vem de Deus, que tudo depende de Deus e que nós trabalhamos para o Senhor. Não são os homens que podem mensurar o nosso ministério. O nosso ministério, ele não é marcado pelo número de membros que temos na nossa igreja. O nosso ministério, ele não é autenticado pelos cargos que ocupamos na IPB, ou pela visibilidade que o nosso ministério teve, não. O que testifica o nosso ministério é o próprio Cristo. É Ele quem nos julga, é Ele quem está atento ao que fazemos, é Ele que conhece o nosso coração e é Ele que trará à luz todas as coisas. Contudo, o fato de sabermos que nós não devemos a homens, que nós não prestamos contas a homem, isso não deve nos deixar arrogante. O Senhor nos constituiu como supervisores da igreja. Nós não somos o dono da igreja. E mais uma vez eu lembro do meu professor de pregação, quando ele dizia no seminário: seminaristas, cuidado com o trato da igreja, cuidado com a pregação. Não esqueçam, a igreja é a noiva de Cristo. Tenha cuidado quando for bater nela. Você está batendo na noiva de Cristo. Porque nós somos dispenseiros, nós somos servos, nós não somos o dono. Somos exortados, irmãos, nessa noite, a em primeiro lugar compreender que somos ministros de Deus e dispenseiros de Deus. Nós não somos o Senhor da igreja, mas nós somos escravos do Senhor da igreja. Nós não somos escravos da igreja, somos escravos do Senhor da igreja. Fomos chamados para o serviço, para a supervisão, e tudo isso para o zelo da vida daqueles que são beneficiados com o nosso serviço. Fomos chamados para negarmos a nós mesmos, a seguirmos a Cristo, a tomarmos a nossa cruz, para que por meio, muitas vezes, dos nossos sofrimentos, das nossas provações, a igreja então cresça, a igreja então seja abençoada. Fomos chamados para remar, enquanto outros estão se beneficiando. Somos responsáveis pelo cuidado e pelo zelo espiritual da igreja que pastoreamos. Mas todos nós, enquanto igreja do Senhor que somos chamados para deixar o orgulho e a soberba e servir uns aos outros. Ainda não está na hora de recebermos a coroa. Isso será no dia final, e quem nos entregará é o Senhor. Mas nós já recebemos a toalha. Nós já estamos com as toalhas nas mãos. E devemos lavar os pés uns dos outros. Devemos servir uns aos outros. Reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre o Novo Testamento, ele vai falar que é um ministério fantástico nas Escrituras. E esse ministério é o ministério do uns aos outros. É onde nós oramos uns pelos outros. É onde nós aconselhamos uns aos outros. É onde nós servimos uns aos outros. Para isso nós fomos chamados, quer pastores, quer igreja. Devemos nos lembrar que o ministro, ele é um escravo condenado à morte. Ele serve e obedece às ordens do seu Senhor. O seu padrão é alto, o seu padrão é Cristo, ele é dispenseiro dos mistérios. E dele é exigido a fidelidade. Como pastores, devemos entender que dependemos do Senhor. Que se nós estamos firmes até hoje, não foi a nossa força,
Não é porque somos melhores do que os que caíram na caminhada. É exclusivamente porque a graça de Deus tem nos alcançado. E pela sua infinita graça, Ele nos tem mantido de pé. Nunca foi sobre nós. Não é a nossa capacidade. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos tem sustentado. Somos orientados como igreja a entender que o padrão que nós devemos buscar nos pastores é a fidelidade. Observar se o pastor é ou não fiel às Escrituras Sagradas e ao Senhor. Igrejas têm sofrido com títulos, com currículos, ao invés de observar se eles são homens que pregam ou não a palavra. Como filho dessa igreja, irmãos, eu posso dizer a vocês: cuidem e zelem pelo pastor de vocês. Cuidem e zelem dele. Há poucos fiéis como ele. Somos exortados também, enquanto pastores, a não temermos a homens. E isso tem sido algo frequente nas nossas igrejas. Quantos pecados, irmãos, têm sido tolerados porque a pessoa que peca é a pessoa que tem o dízimo mais alto. Porque os homens não se submetem mais à liderança. Os homens não se submetem mais à disciplina, não se submetem mais aos conselhos. E instalar um tribunal se tornou uma coisa de outro mundo. E a disciplina tem se evaído das igrejas. Porque muitas vezes, enquanto pastores, nós temos temido a homens. Somos exortados pelo Senhor nessa noite a não temermos a homens, a nos lembrarmos que nós somos chamados pelo Senhor. Mas há uma exortação para a igreja. A igreja precisa entender, como eu já disse, que vocês não devem funcionar como tentação para o pastor de vocês. O pastor, ele precisa sim ser fiel. Ele precisa sim agir com fidelidade. Mas os pastores e os conselhos precisam entender as suas funções e o seu serviço ao Senhor, para assim servir de suporte, para que os pastores possam então desenvolver o ministério da qual Deus os chamou. Somos chamados, irmãos, a servir a Deus independentemente da situação. Devemos abandonar o temor dos homens, e o motivo é claro: eles julgam antes do tempo. Eles não conhecem o nosso coração. Nós devemos temer ao Senhor, porque Ele é o que pode lançar nossa alma e o nosso corpo no inferno. E em último lugar, nós somos exortados a entender que quem nos julga, quer pastores, quer igreja, é o Senhor. Ele é o justo juiz. Ele prova e vê o nosso coração. Ele sabe quem somos. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece a nossa motivação. É a Ele que nós iremos prestar conta. Que como igreja e ministros do Senhor, nós possamos sempre nos lembrar que a nossa vida está diante do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, sobre todas as partes. Ele sabe tudo o que fazemos e o porquê fazemos. Que como igreja do Senhor, possamos buscar homens que sejam servos, homens que sejam fiéis, homens que não temam a homens e que compreendam que somente o Senhor os irá julgar. Que como pastores nós não nos esqueçamos do motivo para o qual nós fomos chamados. Que possamos permanecer fiéis a Deus, porque o nosso modelo é Cristo. Ele foi o servo. Foi o servo que se entregou em nosso lugar. Ele foi fiel. Ele obedeceu ao Pai e cumpriu todo o propósito e o desígnio que o Pai o havia determinado. Como pastores, temos que ter Cristo como nosso exemplo, porque Ele não temeu a homens, mas pregou fielmente, e por isso mesmo Ele foi condenado. Mas Ele sabia que a sua vida, o seu espírito e o seu ministério estava nas mãos de Deus. Como pastores, devemos ter isso em nossa mente. Que como o velho pastor da história que eu contei no início, possamos imitar a Cristo, possamos seguir dia a dia aos passos de Cristo, para que a honra e o louvor do nosso ministério esteja nele. Que o Senhor nos abençoe.